Olá, meninos. Bom, nós iremos fazer a correção daquelas listas de exercícios que eu passei na última aula. Aí eu quero que vocês prestem atenção e qualquer dúvida me perguntar, tá bom? E essa lista depois eu vou basear na questão para atividade avaliativa para a próxima aula que eu vou estar cobrando de vocês, tá? Então vamos lá para a lista, faça a correção e quem não enviou a resposta dessa lista, envie o mais rápido possível também, tá bom? Então, obrigada. Vamos lá então. Bom, se a gente pegar a número 1, a número 1 observa o quê? Um dos conceitos utilizados para a compreensão da genética diz que a propriedade de um alelo de produzir o mesmo fenótipo. O que é fenótipo? Característica. Tanto na condição homozigótica quanto na condição heterozigota. Então, por exemplo, heterozigota, azão, azim. Homozigota, azão, azão. Então, esse gene, tanto heterozigoto como homozigoto, ele vai sobressair a mesma característica, o mesmo fenótipo, ou seja, ele é um gene o quê? Dominante, tá? Então você tem aqui o gene dominante, letra B. 2. 2 vem falar a questão das regras de Gregor Mendel, lembrando que Gregor Mendel elaborou, né, através dele, das pesquisas dele, dos estudos de Gregor Mendel, que foi elaborada a primeira e a segunda lei de Mendel. Lembrando que Mendel ele estudou a questão das ervilhas, né, na questão em um mosteiro, ele verificou que as ervilhas, elas foi escolhido por quê? Porque ela era fácil de cultivo, possui um ciclo de vida curto, ela se autofecundava, ela se autofecunda, né? E ela produz o que? Descendentes férteis e ela pode ser realizada uma polinização artificial. Eu posso cortar a estrutura masculina, né? Cortar e levar o grão de pólen até a estrutura feminina para fazer o que? A fecundação cruzada. Então, diante dessas informações, a mais correta dessas alternativas, letra C, né? Diante dos estudos de Mendel. Tá? Então, 2, letra C. Aqui vem falar a questão da segunda metade do século XIX, né, número 3, uma série de experimentos forneceu as primeiras respostas sobre hereditariedade. Né, a questão que é hereditária, né, que é passar de uma geração para outra. Né, e o cientista que conduziu tais experiências foi quem? Então, automaticamente, essa questão de hereditariedade, século XIX, o primeiro que estudou a questão da genética foi Gregor Mendel, letra B. 4. Desconsiderando o efeito Bombaim, analisa a situação hipotética a seguir a alternativa correta. Bombaim é questão do O neutro, né, que a gente fala. Né? O O que não é positivo nem negativo. Lembrando que o sangue você tem um positivo e negativo. O efeito Bombaim é aquela pessoa que tem um sangue que ela não tem um sistema RH, tá? Principalmente o sangue O. Uma mãe de sangue O negativo tem um filho com pai AB positivo. Nesse caso, o filho será só A negativo? Não. Aqui eu tenho possibilidade de ter filhos, então, A positivo, A negativo, B positivo e B negativo, né? Se a gente observar pelo cruzamento da mãe com o pai. Letra B. Poderá ocorrer incompatibilidade, tá? Sanguínea, também conhecida como eritroblastose fetal. O que é eritroblastose fetal? Doença hemolítica do recém-nascido. É quando a criança, né, quando a mãe tem sangue negativo e ela está gerando um filho positivo, e no momento do parto, às vezes um pouco desse sangue da criança, através da placenta, cordão umbilical, cai dentro da mãe. A mãe, como sendo negativa, ela não reconhece esse sangue, ela produz anticorpos. Tá, primeira gravidez, ok. Na segunda gravidez, se ela vier a ter um filho positivo, ela já tem anticorpos que vai atacar o sangue da criança. E a criança vai ter problema de icterícia, né? Às vezes nasce com a pele amarelada, às vezes pode dar problema no fígado. Por isso que no caso, a mãe que tem sangue O negativo, automaticamente após o parto, se ela tem um filho positivo, ela já toma uma vacina que é um soro com anti-RH, que esse soro vai estar o que? Eliminando esse sangue da corrente sanguínea da mãe, tá? Então, no caso aqui, diante da situação, a letra B é mais correta, tá bom? 5. Na espécie humana, lembrando que o sistema BO, ele é uma polialelia, porque ele é determinado por mais de 2 genes. Ele é 3 genes, ou seja, eu tenho isão A, isão B, que são genes dominantes, só que são codominantes.
Por isso, se os dois estiverem juntos, eu vou ter o que? O sangue AB. E o Izinho é um sangue recessivo, tá? Aí vamos analisar então. Considerando o casamento de uma mulher albina de sangue O, então a mulher é albina, Azim, O, Izim. E um homem não albino homozigoto. Se não é albino homozigoto, a pessoa não albina é azão. Se ela é homozigota, azão. E ela tem um tipo sangue AB, Izão A, Izão B. A probabilidade desse casal gerar uma menina não albina, né? Não albina e do tipo A é de quanto? Não albina e do tipo A. Você observar então, uma menina não albina do tipo A. Se observar aqui, você vai o quê? Quando você faz o cruzamento de Izão A, Izão B, que é o AB, Izinho, se você pega aí então de nascer uma criança A, 50%, metade. Se eu cruzar a mulher que é albina, azim, com o homem azão, eu vou ter 100% então de nascer o que? Crianças normais, porque o pai é azão. Então se eu pegar aqui 1 vezes metade, que é 1/2 de sangue, eu quero uma criança não albina e do tipo A. Então automaticamente a probabilidade de nascer uma criança não albina do tipo A é o que? É metade. Letra C, tá bom? Então você cruzou Izão A e Izão B, que é o AB, com o O, que é Izinho, de nascer A, metade. De nascer uma criança não albina, com o cruzamento de um homem azão, com a mulher azim, é 100% de nascer não albino. Né? Então a metade de nascer uma criança não albino do tipo A é metade, 1/2, letra C. Tá bom? Bom, vamos para o número 6. A número 6 tem lá então, né? Então você tem uma mulher do tipo sanguíneo AB negativo, teve um filho com O A positivo. Então essa mulher AB negativa teve um filho com O A negativo, gerando uma criança A positiva. Ao engravidar de seu segundo filho, a mulher foi orientada que para evitar o desenvolvimento da doença hemolítica do recém-nascido em seu segundo filho, devia tomar uma injeção intravenosa no momento do parto, com anticorpos anti-RH. Então, lembrando, a mulher tem um sangue negativo, ela teve um filho positivo. Automaticamente, a gente entrou em contato com sangue positivo, ela vai produzir anticorpos. Por isso que ela tem que tomar o que? A vacina, com os anticorpos anti-RH, para eliminar esse sangue da corrente sanguínea dela, para no segundo filho não tiver problema. Então, por isso que a questão aqui é adequado, letra C, para evitar o processo de acúmulo de bilirrubina. A bilirrubina é uma substância que é eliminada quando o sangue, as células sanguíneas são quebradas. Então, quando as células sanguíneas são eliminadas, eliminam o que? Uma bilirrubina, uma substância que vai lá para o fígado, né? E é a partir do momento que elimina os antígenos e que causa a icterícia, a pele amarelada. Então, letra C. 7. Leia o texto seguinte. Então, nós temos aqui, né, a questão das relações ecológicas. Quando a gente fala relação ecológica, é quando seres vivos se relacionam para que haja um equilíbrio na natureza. Então, você tem no caso o que? As esponjas. Se pega as esponjas, né, são animais que vivem em fundos dos mares, né, e você tem que essa esponja tem uma estrutura porosa para ela filtrar a água, para ela adquirir que são que os alimentos. Então, a natureza porosa da esponja torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos, como as estrelas do mar. Além disso, alguns caramujos crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em sua concha e carapaças, tornando-se imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimento liberadas durante a alimentação de seu hospedeiro. As relações presentes, no caso aqui do texto, nós temos o que? Você tem que a esponja serve como moradia para vários animais. Então, por isso, moradia é a mesma coisa de inquilino. Então, no caso, inquilinismo. E nós temos a troca de favores, né? As esponjas grudadas nas conchas de animais servem para espantar predadores
E quando esse animal tem a esponja grudada no seu corpo, esse animal anda pela superfície do mar. Então amplifica a questão da alimentação da esponja. Então é uma troca de favores, chamada de protocooperação. Então no caso aqui é a 7, letra B. Tá? 8. Leia o texto a seguir, né? Considere as informações abaixo referente aos fatores de crescimento populacionais. Então, a competição intraespecífica. Quando eu falo competição intraespecífica, é indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, leões competindo para casalar com a fêmea. Interfere na densidade populacional? Sim, interfere. Pode diminuir a população, porque às vezes nessa briga por território, por alimento, algum desses sai ferido e pode até morrer. Tá? A competição interespecífica. Interespecífica são competições de diferentes espécies. Né? Leões, onças, não influem no crescimento da população? Influi sim. Né? Influi porque, por exemplo, predatismo. Né? Você tem competição e tudo mais, que há às vezes fatores que interferem aí. Tá, 2 está errada. Um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que diminui quando a densidade da população aumenta. Se eu tenho maior quantidade de indivíduos, o alimento, né, se está o mesmo, automaticamente eu vou diminuir o crescimento populacional. Tá? Tá, 3 está certa. Fatores climáticos influem no crescimento da população independentemente de sua densidade? Exatamente. Fatores de clima, né? Frio, calor, né? Tudo influi o que? No crescimento populacional. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. São letra D. 9. Bom, a número 9 aqui, leia o texto a seguir. Então, fala a questão que os vagalumes, machos e fêmeas, emitem sinais luminosos para se atrair para o casamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraídos por elas, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o protórios, cuja fêmea engana e atrai os machos do outro tipo, os protinos, fingindo ser desse gênero. Quando os protinos se aproximam das protórios, muito maior que ele é atacado e devorado por ela. A relação descrita no texto entre a fêmea dos diprotídeos e o macho são diferentes espécies. Então, tem uma relação de presa-predador, né? Então, você tem um exemplo de predatismo, letra, né? Então, você tem a letra, desculpa aqui, letra E, tá? 10. O filme Procurando Nemo é uma produção baseada na vida de 2 peixes palhaços, pai e filho, habitantes da Grande Barreira do Coral. Do ponto de vista biológico, o filme apresenta algumas imprecisões. Por exemplo, Marlin é um pai zeloso, protetor, que cuida cautelosamente do filhote Nemo, o único sobrevivente da ninhada. Porém, esse cuidado para entrar em espécie para ela não ocorre. Né? Essa relação aí de pais e filhos não ocorre essa proteção, pois o macho só cuida dos ovos até o momento da eclosão. No entanto, tal como no fim da natureza, os peixes palha ganham proteção e alimento vivendo entre os tentáculos da anêmona do mar. A anêmona do mar é um tipo de animal que tem tentáculos que liberam substâncias urticantes que afastam predadores. Essa proximidade entre essas espécies é facilitada porque a pele desse peixe possui uma defesa especial, que os protege de serem atingidos pelo veneno dos tentáculos das anêmonas, que também se beneficia dos restos de alimentos deixados pelo peixe palhaço. Então é uma troca de favores. Né? Eu tenho que o peixe palhaço, né, leva alimento para a anêmona e a anêmona protege o peixe palhaço contra predadores. Então aqui o que a gente fala é um tipo de protocooperação, é a troca de favores, só que eles podem viver separados, um não depende do outro para sobreviver. Tá? Então 10 aqui, letra E. Tá, meninos? Faça a correção das atividades. Qualquer dúvida que tiver, pode estar perguntando, tá bom? Então até mais, tchau, tchau.